Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco da regra de 3 simples, né? Existe a regra de 3 simples, a composta, né? E hoje a gente vai falar da simples, né? Esse assunto ele é bem importante, por quê? Porque a regra de 3, né, é uma ferramenta que você acaba usando para resolver vários exercícios, várias questões de matemática, né? Seja ela para fazer uma questão de porcentagem, uma questão de geometria, a gente pode usar a regra de 3 para resolver várias coisas aí, vários assuntos da matemática. Então ela é bem básica para você acabar fazendo esse pensamento que é meio que intuitivo dessa regra de 3, né? Que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia sem pensar automaticamente, né? Ele é bem importante para a gente conseguir entender várias outras coisas aí, conseguir calcular, resolver várias coisas aí também relacionadas na matemática, tá? Então vamos ver algumas diferençazinhas, né, da relação entre grandezas inversamente e diretamente e inversamente proporcionais, né, para a gente só ver como é que a gente opera com a regra de 3, ok? Bom, então, vamos lá, vamos começar, como todo mundo isso aqui já é um pouco mais intuitivo, né, vamos começar aqui com um exemplo, né, por exemplo, eu estou falando que uma dúzia de banana são 12 bananas, né, todo mundo sabe, uma dúzia são 12. Só que eu quero saber se uma dúzia é 12, 3 dúzias vão ser X bananas. Eu quero saber quantas bananas vão ser. Aí você fala, poxa, agora, mas isso eu faço de cabeça, né? Se eu sei que uma dúzia é 12, a 3 vai ser 36, né? Mas o que está por trás desse pensamento que você faz, né? Você faz aquela multiplicação em X, né? Que o pessoal fala multiplicação em cruz, né? Você multiplica em cruz aqui, vai dar 1 vezes x dá 1 vezes x, 3 vezes 12, 3 vezes 12, né? 1 vezes x dá x, 3 vezes 12 dá 36 bananas, né? Então, se uma dúzia é 12, né? 2 dúzias são 24, 3 dúzias são 36. Até aí, super tranquilo, né? O que a gente já está acostumado a fazer numa regrinha de 3, certo? Agora vamos ver mais um exemplo aqui. Eu estou falando que, por exemplo, assim, se eu for viajar de uma cidade A até uma cidade B, não importa quais são as cidades, se eu for a uma velocidade média de 100 km por hora, eu estou falando que essa viagem demora 2 horas. Se eu for a 100 km por hora, essa viagem é 2 horas. Se eu for mais devagar, por exemplo, faz de conta que está chovendo, eu vou devagar, eu vou a 50 km por hora. Eu quero saber quanto tempo vai demorar essa viagem, né? Bom, aí o que você pode pensar? Opa! Eu multiplico em cruz, né, em x, né, e faço a mesma coisa. 100 vezes x, 100x, 50 vezes 2, 50 vezes 2, que dá 100. O 100 passa dividindo, o 100, que dá 1 hora, né? 100x igual 100x igual a 100. Passou o 100 dividido, 100 dividido por 100. Isso dá igual a 1. 1 hora, né? Agora, interrogação aqui. Interrogação vermelha para a gente parar e pensar, né? Agora vamos... Porque assim, na matemática às vezes a gente faz conta, né? A gente acha números, mas agora a gente tem que ver se esses números fazem sentido aí com o que a gente está calculando, né? Porque senão, de repente a gente faz lá na calculadora, a calculadora cospe o número, a gente aceita ele, sem de repente ver se ele faz sentido com o nosso contexto. Eu estou falando que se eu for a 100 km por hora, eu demoro 2 horas para fazer essa viagem. Aí quer dizer, eu vou a 50 km por hora, eu vou mais devagar e demoro 1 hora para fazer a viagem. Então quer dizer, eu vou a 50 km por hora, vou na metade da velocidade, vou bem mais devagar e chego mais rápido. Você concorda que não faz sentido? Fica claro isso, que não faz sentido? Se você vai mais devagar, você não tinha que levar mais tempo para demorar essa viagem? Tinha que ser um número maior do que 2, não menor do que 2. Tinha que ser maior, não sei quanto, mas tinha que ser maior do que 2. Não faz sentido isso? Então, tem algum erro aqui nessa conta, né? Então não é só chegar e multiplicar em x, em cruz, que seja, né, direto, né? A gente tem que analisar alguma coisa antes, certo? Então é isso que a gente vai ver. Então já passei um x aqui nesse slide, para quando você for estudar, lembrar que não é só pegar e multiplicar em cruz, para não chegar nesse absurdo aqui de falar que se você vai mais devagar, você chega mais rápido, né? Então, né, imagina os pilotos de Fórmula 1, né? Todo mundo ia dirigir um mais devagar do que o outro, né? Para fazer em menos tempo a volta, né? Não faz sentido. Quem faz a volta mais rápido
é porque levou menos tempo, certo? Bom, então vamos ver algumas coisinhas que a gente precisa discutir antes quando a gente pega uma regra de 3, né? A gente precisa discutir a relação entre as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais, certo? Inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Diretamente proporcional é o quê? Se eu aumentar uma variável, a outra aumenta junto. Se eu diminuir uma variável, a outra diminui junto. Então, se eu aumento uma variável, a outra aumenta junto. Se eu diminuir uma variável, a outra diminui junto. Isso é diretamente proporcional. O que é inversamente proporcional? Se eu aumento uma variável, a outra diminui. Se eu aumento uma variável, a outra diminui. Ou se eu diminuir uma, a outra aumenta. Se eu diminuir uma, a outra aumenta. Eu fiz esse esquema de setas aqui porque ele vai ser bem útil aí para a gente fazer os nossos cálculos, né? Então vamos dar um exemplo aí do que é grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Bom, vamos pensar aí, né, carro, né, uma coisa mais tranquila, né, todo mundo conhece, né? Vamos pensar na quantidade de gasolina e na quantidade, na autonomia do carro, né? Então assim, a quantidade de gasolina que eu boto e os quilômetros que o carro roda. Você acha que isso é, a relação entre essas grandezas é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional, certo? Por quê? Se eu aumento a quantidade de gasolina no tanque, o carro roda mais, né? Quanto mais gasolina no tanque, mais gasolina ele... Quanto mais gasolina no tanque, mais quilômetros ele roda. Então, quando eu aumentei a variável gasolina, eu aumentei a variável quilômetros rodados. Então, eu aumentei a gasolina, eu aumento a minha distância que eu consigo fazer com o carro. Quanto mais gasolina, mais eu consigo rodar. Pode pensar o contrário também. Quanto menos gasolina eu tenho, menos quilômetros eu rodo, certo? Quanto menos gasolina eu tenho, menos quilômetros eu rodo. O exemplo da grandeza inversamente proporcional é mais ou menos o que a gente falou com o exemplo da velocidade. Quanto mais rápido eu ando, em menos tempo eu faço a minha viagem. Então, quanto mais rápido eu acelerar o carro, quanto mais rápido eu for, né, eu dirigir esse carro, o tempo da minha viagem vai diminuir. Então, quando eu aumento a velocidade, o tempo da viagem diminui. E o contrário também. Quanto mais devagar eu for, quanto menos velocidade eu tiver, maior vai ser o tempo da viagem. Ela vai demorar mais, certo? Isso que é diretamente e inversamente proporcional. É analisar as grandezas. Então você fixa uma. Você fala assim, vamos pensar se essa aqui aumentar. Aí você vê o que acontece com a outra. Opa, a outra aumentou junto, então elas são diretamente proporcionais. Ou eu aumentei essa aqui, só que a outra diminuiu, então elas são inversamente. E o contrário também. Opa, eu diminui essa. O que aconteceu com a outra? Diminuiu também, então elas são diretamente proporcionais. Aí eu diminui essa, mas a outra aumenta. Então são inversamente proporcionais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que fazer essa análise para não ocorrer naquele absurdo lá que a gente chegou, de que você dirige mais lento e se dirige com uma velocidade menor e leva um tempo menor aí para concluir a viagem, né? Isso aí a gente viu que é absurdo. Então, voltando naquele exemplo, como é que a gente corrige isso para a gente consertar aquele absurdo? Então a gente vai pensar aqui, se eu aumentar a minha velocidade, o que acontece com o tempo de viagem? O tempo de viagem diminui, né? Se eu vou mais rápido, então eu consigo fazer a viagem em menos tempo. Então, se acontece isso, o que eu tenho que fazer? Opa, eu tenho uma seta para cima e uma seta para baixo. Eu tenho que orientar elas numa mesma direção. Ou eu deixo as duas para cima ou as duas para baixo. Eu escolhi deixar as duas para cima. Para deixar as duas setas para cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter esses valores, né? Por quê? Isso aqui está para cima, essa aqui estava para baixo. Se eu quero que essa seta aqui fique para cima, aqui não vai ser mais 2 e x. Eu vou ter que inverter. Vai ter que ficar x e 2. Eu vou ter que inverter esses números, certo? Inverter esses números vai ficar assim.
Opa, agora isso aqui está para cima, agora que eu inverti aquela seta que estava para baixo, agora as duas estão para cima. Quando as duas grandezas são diretamente proporcionais, aí sim, você faz direto a multiplicação em x, a multiplicação em cruz que dá certo. Por isso que, por exemplo, no caso lá da banana, lá da dúzia, quanto mais dúzias eu tenho, você concorda que eu tenho mais bananas? Então as duas já estavam orientadas para cima. Por isso que a gente multiplicou em cruz e já saiu o resultado correto direto. Agora, quando elas são inversamente proporcionais, eu preciso ter esse detalhe. Eu preciso orientar as duas setas para depois fazer aquela multiplicação clássica em cruz. Deu para entender? Então, agora que eu orientei as duas para cima, eu posso multiplicar em cruz. Agora sim, 100 vezes 50 vezes x, 50x. 100 vezes 2, 200. 50 divide 200 dá 4. Agora sim está um resultado coerente. Se eu vou mais devagar, eu vou chegar em... Se eu dirijo com uma velocidade menor, eu vou ter um tempo de viagem maior. Então essa é a grande sacada aí para esse detalhezinho, resolver esse detalhezinho aqui dessas incoerências na regra de 3. As coisas têm que estar numa mesma, tem que estar tudo diretamente proporcional. Se tiver inversamente proporcional, você vai multiplicar em cruz direto, vai dar essas incoerências, ok? Vamos resolver uns exercícios juntos para ver como é que a gente orienta essas setas? Questão 1. Questão 1 fala o seguinte: Francisco tem uma equipe de pintores em que todos trabalham no mesmo ritmo. Para realizar determinado trabalho em 15 dias, ele utiliza 4 pintores. Então quer dizer o quê? Se ele contratou 4 pintores para fazer um serviço lá, eles fazem isso em 15 dias. Só que ele quer fazer agora o mesmo trabalho em 10 dias. Se eu quero fazer o trabalho em 10 dias, eu quero saber quantos pintores que vai ser necessário aí para eu conseguir fazer isso em 10 dias, né? Então, primeira coisa, quando a gente vai fazer exercício de regra de 3 simples, vamos identificar as variáveis. O que a nossa questão está dizendo aqui? Está falando no número de dias, que essa, não sei se é uma obra, né? Ou se é um trabalho. É um trabalho, ele falou que era um trabalho. Se esse trabalho, quanto tempo esse trabalho fica pronto, e a variável tempo, né, que está dada em dias, e a variável quantidade, né, o número de pintores que eu preciso para fazer esse trabalho, certo? Então, as nossas variáveis aqui são dias e número de pintores, certo ou não? Eu estou falando do número de dias e número de pintores. Bom, agora a gente vai fazer as relações. Eu estou falando que o quê? Que em 15 dias, para fazer em 15 dias um trabalho, para fazer em 15 dias, eu preciso de 4 pintores, correto? Em 15 dias eu preciso de 4 pintores. Só que eu não quero em 15 dias, eu quero ir em 10 dias. Em 10 dias eu vou precisar de X pintores que eu quero calcular. Pessoal, é isso o porquê que a gente fala regra de 3. Por que regra de 3? Porque eu estou te dando 3 valores, aqui eu estou te dando 15, o 10 e o 4, para achar o quarto. Regra de 3 porque eu sempre dou 3 entradas para achar a quarta, certo? É por isso que é o nome regra de 3. Não tem, é simples assim, eu estou te dando 3 valores e você acha o quarto, certo? Bom, agora lembrando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar a relação entre as grandezas. Bom, a gente tem que discutir o que está acontecendo com os dias e com os pintores. Então, vamos fixar uma das variáveis e vamos aumentar ela. Você pode aumentar ou você pode diminuir. Não importa. Você fala assim, poxa, eu quero pensar o que vai acontecer em mais dias. Ah, não. Eu quero pensar o que vai acontecer em menos dias. Não importa, o resultado vai dar o mesmo, tá? Se eu tenho mais tempo, já que a nossa variável aqui é tempo, se eu tenho mais tempo, se eu tenho mais dias para fazer esse trabalho. Agora responde para mim, o que você acha? Se eu tenho mais tempo para fazer trabalho, eu preciso de mais ou menos pintores? O que você acha? Eu tenho mais tempo para fazer esse trabalho. Você acha que eu preciso de mais gente trabalhando ou menos gente trabalhando? De menos, né? Se eu tenho mais dias para fazer isso, eu não preciso de tanta gente, eu posso diminuir. Agora o contrário, pensa o contrário. Se eu tenho menos dias, eu preciso que esse trabalho fique pronto mais rápido, em menos dias, eu preciso botar mais gente trabalhando. Aí eu vou ter que contratar mais pintores.
Tá vendo que a relação entre as duas variáveis, independente se eu aumentar ou diminuir uma, a outra sempre fica inversa? Se eu aumentar o número de dias, eu preciso de menos pintor. Se eu quiser ir mais rápido, em menos dias, eu preciso de mais pintor. Tá vendo que elas são sempre inversas? Então, se eu aumento o número de dias, eu posso diminuir o número de pintores. Então, eu estou diante de duas grandezas inversamente proporcionais. O que eu tenho que fazer? Orientar essas setas. Não posso sair multiplicando em cruz, em x aí direto, que vai dar um resultado absurdo, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orientar elas numa mesma direção. Então eu vou fazer de novo aqui, para você entender essa inversão. Eu tenho o número de dias e o número de pintores. Só que agora eu quero deixar a seta, né? Eu estou fazendo aqui do outro lado uma outra coisa. Então eu tenho 15 dias aqui. E eu tenho 10 aqui. Essa seta estava para cima, certo? Essa seta eu vou deixar para cima. Eu vou deixar todas as para cima. Foi uma escolha minha. Eu podia deixar todas para baixo. Não ia mudar nada. Você pode depois fazer. Não vai mudar nada. Essa seta que estava para baixo, eu vou deixar ela para cima. Só que para deixar ela para cima, eu tenho que inverter os valores que estavam nela. Ela para baixo não estava 4 e x. Agora quando eu botar ela para cima, vai ficar x e 4. Vai ficar x e 4. Tá vendo que eu inverti? Tava 4 e x, quando tava a seta para baixo. Agora que eu vou deixar as duas para cima, vai ficar x e 4 nessa ordem, não 4 e x. Agora sim eu posso multiplicar em cruz. As duas setas estão orientadas no mesmo sentido, as duas estão para cima. Ah, Conrado, e se as duas estivessem para baixo? Ia dar a mesma coisa, certo? Então agora eu posso multiplicar em x em cruz. 10 vezes x, 10x. 15 vezes 4 dá 60. O 10 que está multiplicando passa dividindo. 60 por 10 dá exatamente 6. Agora vamos ver se isso faz sentido. Em 15 dias, ele estava falando, eu preciso de 4 pintores. Se eu quero fazer em 10 dias, eu não quero que esse trabalho fique pronto mais rápido. Se eu quero que ele fique pronto mais rápido, eu preciso de mais pintores, né? Lembra que é inversamente proporcional? Se eu quero que a obra fique pronta mais rápido, eu preciso de mais pintores. 6 é um número maior do que 4, né? Então tá coerente. O que não podia acontecer era dar um número menor que 4, nem igual. Tinha que ser um número maior, certo? Então eu preciso de 6 pintores para fazer essa obra ficar pronta, esse trabalho, né? Fica pronta em 10 dias. Isso nos dá a alternativa A, certo? Então, vamos recapitular, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, eu identifiquei as variáveis, né? Então eu identifiquei as variáveis, eu estava falando de tempo, que é dado em dias, e do número de pintores, beleza. Aí eu completei aqui com os dados que o enunciado me falou. Ele falou que em 15 dias eu preciso de 4 pintores. Para fazer em 10 dias esse trabalho, eu preciso de X pintores, que ainda é o que eu quero calcular. Te dei 3 valores, a regra de 3, né? Para achar o quarto. Aí é o segundo passo, depois que eu identifiquei as variáveis e coloquei os valores do enunciado, analisar a relação entre as grandezas. Isso é o principal, porque se você fizer isso errado, você pode até fazer a conta certa, né? O resultado vai dar incoerente. Então, fixei o dia, por exemplo. Se eu tenho mais tempo, por isso que eu botei essa seta para cima, de mais. Se eu tenho mais tempo para fazer esse trabalho, eu preciso de mais ou menos pintores. Se eu tenho mais tempo, eu posso deixar menos gente trabalhando. Agora, se eu quero um negócio rápido, eu tenho pouco tempo para fazer, o que eu tenho que fazer? Colocar mais gente lá trabalhando, para ela conseguir ficar pronta, senão não vai ficar. Eles trabalham no mesmo ritmo, né? Certo? Então, se eu aumento o número de dias desse trabalho, eu posso diminuir o número de pintores, certo? Então, agora eu montei isso. Agora, a segunda parte é orientar as setas numa mesma direção. Eu escolhi deixar as duas para cima. Você podia ter escolhido deixar as duas para baixo. Essa, como já está para baixo, ia ficar. Essa aqui, se eu trocasse para baixo, o que você tem que fazer? Em vez de 15 e 10, aqui você tem que escrever 10 e 15. Era a única coisa que você ia mudar. Só que se você multiplicasse em cruz, ia chegar
no mesmo resultado. E eu escolhi orientar as duas para cima. Então, como estava 4 e x aqui, eu escrevi x e 4 e x, escrevi x e 4 aqui. Depois que eu orientei as duas para cima, aí maravilha. Aí eu multiplico em cruz. Agora dá um resultado coerente. 10 vezes x, 10x. 15 vezes 4, 60. Passa dividindo, dá 6. Então, como eu quero fazer a obra, o trabalho em menos tempo, né, de 15 para 10, eu estou diminuindo o tempo, então eu vou ter que aumentar o número de pintores, de 4 para 6. Ficou claro? Vamos fazer mais um aí para fixar? Questão 2. Dona Marta fez 1 litro de suco com 12 laranjas, certo? 1 litro de suco com 12 laranjas. Espremeu lá, deu um suco de litro. Deu 250 ml de suco para sua filha e o restante ela guardou na geladeira. Então, desse 1 litro aí, né, que foi dessas 12 laranjas, ela pegou 250 ml, a filha lá bebeu e o restante ela deixou lá na jarra e guardou na geladeira. Pode-se afirmar que o suco guardado na geladeira corresponde a... Bom, então a gente vai ter que ver. Desse suco que sobrou, que a dona Marta colocou na geladeira, eu quero saber desse suco quanto corresponde em laranjas, né? Eu não quero saber em ml quanto que sobrou, porque aí seria fácil, né? Eu tenho 1 litro. Se eu dou 250 ml, 1 litro são 1000 ml, né? 1000 menos 250, sobra 750. Só que eu não quero a resposta, não é 750. Eu quero o correspondente de 750 ml de suco de laranja em números de laranjas. Então é essa correspondência que eu tenho que fazer. Certo? Então, primeira coisa, ela falou que com 1 litro eu consigo fazer 1 litro, corresponde, né? Fazer não, consigo o correspondente de 12 laranjas, 1 litro de suco, certo? Só que 1 litro, se a gente lembrar, a gente sabe que 1 litro são 1000 ml, né? Então, em vez de 1 litro aqui, eu vou escrever 1000 ml. 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, certo? Né? Aquela garrafa PET lá de refrigerante, que é de 2 litros, tem 2000 ml. Bom, desses 1000 ml, ela deu 250 para a filha. Quanto é que isso aqui foi para a filha e o restante foi para a geladeira? Qual é o restante disso? É a diferença, né? É a diferença dos 1000 ml para os 250 que ela deu para a filha. Então, na geladeira, ela guardou 750 ml, correto? Então, dos 1000, 250 foi para a filha e dos 750 ela guardou na geladeira. Bom, dessa quantidade aqui que ela guardou na geladeira, eu quero ver quantas laranjas isso corresponde, né? Do que sobrou, eu quero ver quanto isso corresponde em números de laranjas. Como é que eu vou saber isso? Eu já sei a relação, que 1000 ml veio, né, é proveniente de 12 laranjas. Eu quero saber 750 ml é proveniente de quantas laranjas? Então, essa é a regra de 3 que eu vou fazer. Se 1000 ml são 12 laranjas, 750, que foi o que eu guardei na geladeira, são quantas laranjas? São X laranjas. Então, essas são as duas variáveis. Quantidade, né, os ml e o número de laranjas. O que a gente tem que fazer agora? Analisar a relação entre as grandezas, certo? Né? Como no outro exercício eu comecei pelo lado esquerdo, eu vou começar pelo direito, fixar no direito, para você ver que vai dar a mesma coisa, né? Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de laranjas lá que eu espremo para fazer o suco, você acha o quê? Que eu vou ter mais ml ou menos ml de suco de laranja? Quanto mais laranjas eu espremer, você acha que vai ter mais ou menos quantidade de suco de laranja lá no final? O que você acha? Mais, né? Aí é bem tranquilo ver que isso aí é direto, né? Se eu estou espremendo mais laranjas, no final vai me dar mais ml de suco de laranja. Então as duas relações são diretas, né? A relação entre as grandezas é diretamente proporcional.
Se é diretamente proporcional, eu posso multiplicar em cruz, em x, direto, né? As duas setas já estão orientadas para cima. Se não tivesse, aí ia ter que fazer o que a gente fez no exercício anterior, inverter. Então, quando o exercício te dá direto, maravilha. É só você pegar e multiplicar. Quando ele não te der uma relação inversa, você precisa ter esse cuidado de inverter antes de multiplicar em cruz, ok? Bom, então aqui fica direto, né? 1000 vezes x, 1000x. 750 vezes 12. Então vamos lá, quanto é que é 750 vezes 12? 750 vezes 12 dá 0, 10, vai 1, 14, 15, 0, 5, 7. 0, 0, 10, vai 1, 9. Então, 9.000. Então, 1.000 ml, 1.000x é igual a 9.000. Esse 1.000 que está multiplicando o x passa dividindo. Então, 9.000 dividido por 1.000 dá exatamente 9. 9 o quê? Laranjas. Então, das 12 laranjas que a dona Marta espremeu, 3 ela deu, aqueles 250 ml que ela deu de suco para a dona Marta, aqueles 250 corresponde a 3 laranjas. Então, se pegasse aquele suquinho lá que ela bebeu, vem de 3 laranjas. O que ela guardou na geladeira é o que sobrou. Foram 9 laranjas. Como é que a gente conseguiu calcular isso? Através da regra de 3. Se 1 litro, né, que são 1.000 ml, são 12 laranjas, 750 ml que eu guardei na geladeira são quantas laranjas? 9 laranjas, né? Então essa relação é direta, né? Então a gente pegou um exemplo aí de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, pessoal, tente depois fazer esses exercícios depois sozinhos, né? É importante que você tenha para ter certeza que você consegue resolver. Mas lembra sempre disso, quando for calcular a regra de 3 simples, tá? Analisar a relação entre as grandezas, né? Se é diretamente, se é inversamente proporcional, por causa desse detalhe, né? Se ela for inversamente, você precisa, antes de multiplicar por 3, fazer essa orientação de deixar as duas ou diretamente, ou as duas para cima, né? Ou as duas para baixo, numa mesma orientação antes de multiplicar, certo? Bom, pessoal, obrigado e até a próxima oportunidade.